conversa de vocês de ontem com o secretário de governo, general Ramos, e outras autoridades, como o senador Exalci, que estava lá presente, foi bastante importante, mas foi muito mais importante do que as pessoas têm percebido realmente, porque só de famílias militares são 700 mil, mais ou menos, envolvidas. Você multiplica isso aí por 3, são no mínimo 2 milhões de pessoas envolvidas naquelas questões que foram ali colocadas. Eu tenho recebido telefonemas todo dia de pensionistas. Tem pensionistas que ficaram com salário abaixo, as mulheres, as senhoras fizeram seus compromissos, alugaram suas casas, compraram seus remédios e agora o salário delas desceu. Então, alguma coisa elas vão ter que deixar de pagar. São muitas pessoas desesperadas. 700 mil titulares implicam em pelo menos aí 2 milhões de pessoas, né? Então, a conversa de ontem foi muito mais importante do que tem se dito por aí, né? Do que a própria imprensa não percebeu isso. E vocês acreditam que o governo tem ciência de que tem gente sendo prejudicada realmente ou eles ainda não perceberam isso? Quando nós entramos na reunião, eu e o Cláudio Lima, a gente não sabia o tipo de conversa que ia acontecer, né? Tanto o senador Exalci quanto o deputado Vitor Hugo colocaram, olha, teve um acordo no final do ano passado, quando o PL chegou no Senado, houve um acordo do qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, avalizou esse acordo, porque o Exalcida falou, ó, nós fizemos um acordo aqui, descemos, fomos lá e o presidente deu ok, que iriam montar uma comissão e que faríamos os ajustes necessários, ou por decreto, o que desse para fazer, ou por medida provisória, o que não desse para fazer os ajustes. E o Exalci falou, e essa reunião não vinha acontecendo. Aí o general Ramos, que eu não conhecia, cheguei ele extremamente polido, educado, falou, olha, eu até quero dizer que não deu por causa da pandemia, o dia a dia nosso aqui é corrido, aí veio a pandemia, a gente foi adiando. Mas, resumindo a reunião, eu percebi que tem uma boa vontade do governo de corrigir pontos. E, conforme teve uma frase do general Ramos, que o Cláudio Lino vai confirmar, que ele falou assim, talvez a gente não consiga atender todos, mas tem coisas que a gente poderia tentar corrigir sim, entendeu? Então eu acho que tem abriu uma janela aí para se fazer alguns ajustes nessa lei. Porque tinha um general lá da defesa, falou, não, mas a lei foi muito boa. Claro, ele foi um dos autores intelectual da lei, né? Não, a lei foi muito boa, atendeu todo mundo foi contemplado, não sei o que lá. E eu lembro que numa determinada conversa dessa, o senador Exalci falou para ele, pô, mas se atendeu todo mundo e estava tudo bem, por que existe essa chiadeira, essa reclamação geral? E o senador Exalci ainda falou assim, ó, não me diga, não vão me dizer que não houve diminuição de salário, porque houve, porque lá no meu gabinete as pensionistas trouxeram os contra-cheques e me mostraram o que elas ganhavam antes e o que estão ganhando agora. Aí, depois de toda a conversa e tal, que eu tirei da reunião é que existe, pelo menos, uma boa vontade de querer corrigir parte dessas questões que ficaram pendentes. Eu citei, por exemplo, eles trataram muito do caso dos QE, do quadro especial, foi tratado a questão das pensionistas e o pessoal da lacuna, porque, inclusive, essa foi uma intervenção que eu fiz lá. Falei, ó, existe um pessoal que foi para a reserva a partir de 2001, que em 2001 perdeu o posto acima, perdeu a licença especial, perdeu tudo. E agora está perdendo de novo porque não tem os altos estudos. Porque o pessoal que foi para a reserva antes de 2001 teve um posto acima. Quer queira, quer não, eles aumentaram um pouquinho o salário. E o pessoal que foi depois perdeu o posto acima e os altos estudos. E falei mais, olha, inclusive, os altos estudos estavam previstos na medida provisória 2215 de 2001 e não foi implementado. Então, poderia ter sido minimizada essa perda lá em 2001 se tivesse os graduados ter tido acesso aos cursos de altos estudos. Isso foi colocado lá, entendeu? Então, eu acho que abriu uma janela. Eu acho que a gente tem que acreditar que eles têm boa vontade e que, por exemplo, existe uma proposta que é uma minuta de decreto que está com o senador Exalci, porque o decreto ele ajusta os cursos, então não teria nenhum
problema, não precisaria passar pelo Congresso, porque nessa minuta de decreto, o presidente estaria regulamentando, porque a própria lei prevê no artigo 27 a regulamentação, o presidente estaria regulamentando o artigo 9º, que é o adicional de habilitação, que é a atribuição do presidente da República, conforme o artigo 84 da Constituição, que é a regulamentação da lei. Então, ele regulamenta os cursos, isso aí não teria nenhum problema, entendeu? Eu acho que se levar uma proposta bem elaborada, tá? Eu acho que dá para resolver, sim, e vai minimizar de muita gente essa questão. E vocês, doutor Cláudio Lino, vocês acham que essa situação é melhor, de fato, ser resolvida por decreto ou poderia ser feito por portarias? Porque algumas pessoas comentam que se as próprias forças tratassem esse problema por meio de portarias, a coisa seria mais rápida. Mas você mesmo é um que fala sempre sobre o tal poder discricionário dos comandantes, que isso é complicado às vezes, porque a gente aqui de fora, a sociedade não percebe o que está de fato acontecendo, não é isso? Tudo depende do objeto, do assunto e que vai ser regulamentado. Porque, na verdade, tem alguns assuntos que não dá por ser por decreto. Vai ter que ser através de uma PL. Mas o mais importante, independente do resultado, como o doutor Adão Farias falou, é essa janela que foi aberta. Eu acho que a reunião foi bastante salutar. Eles são extremamente educados e estruturados. Mesmo porque é uma instituição, você vê lá que tem a parte do secretário da Economia, tem a parte do Ministério da Defesa, tem as explicações, e o que me chama a atenção é que o que eles argumentam e os que eles defendem com base. O que eu quero dizer com isso? Quando ele vai argumentar e vai defender o projeto de lei, que agora em janeiro foi publicado e promulgado, ele defende com convicção, só que ele fala na visão deles, e o que falta é o contraponto. Quando houve assessoria do Ministério da Defesa, que foi defender esse projeto de lei, eles, quando davam essa explicação e tentavam defender a lei, era para parlamentares que não conhecem muito a legislação militar. Então, eles têm início, meio e fim, o argumento deles é plausível, só que você verifica que em alguns momentos ele se utiliza de um argumento e parte para uma conclusão errada. Eu até fiz um vídeo um tempo desse, falando do silogismo, né? Maior, menor, e chega a uma conclusão. Então ele explica a meritocracia, dá toda aquela explicação, eles acreditam no que falam, mas o que está faltando é o contraponto. Acho que essa palavra é uma palavra interessante. O contraponto de quem? Dos militares graduados, que em certo momento precisa fazer esse contraponto das argumentações que eles fazem. Então eles chegam lá, são vários generais, aí tem generais que fez a lei, tem uma assessoria, tem a parte da economia, então eles têm um discurso único. Então eles têm uma certa vantagem em cima de nós, porque entre nós, quando a gente vai explicar, vai um grupo hierárquico, explica o que eles querem resolver. Aí já vai um outro explicando a parte dele. Então o que falta para nós é uma união, é ter um discurso, está na mão do doutor Adão Farias fazer essa documentação para poder levar os pontos que tem que ser consertados, mas principalmente a gente tem que se unir, colocar no papel a situação dos QESAs, a situação dos subtenentes preteridos, a situação dos QEs, do curso de altos estudos, toda a situação nas três forças. A gente precisa se conhecer e se unir, porque ele já tem toda a estrutura e tem essa organização, um discurso único. Enquanto a gente não tiver essa união nossa e colocar no papel, através da liderança do doutor Adão, e explicar toda essa situação e não tiver discursos controvertidos, a gente não chega a lugar nenhum. E só para finalizar da reunião, então foi uma abertura, como o doutor Adão falou, houve essa abertura de a gente poder conversar, é um momento histórico, porque isso nunca ocorreu, de que militares graduados dentro das suas, de seus pedidos, de serem ouvidos, saindo do campo do quartel, estamos na área política através de parlamentares, por isso a importância de ter representantes partidários, para que a gente possa levar para outro campo e conversar sobre nossos anseios.
Eu vejo por aí. Doutor Cláudio, eu queria aproveitar uma fala que tu disse aí, que me deu a entender que, de fato, eles não conhecem completamente as nossas carreiras. Vocês conseguiram chegar lá por conta dessa movimentação que é inédita e por conta de um apoio político, né, de 2 senadores, né, e alguns outros parlamentares. Pelo que eu tenho constatado, pelos comentários que eu tenho recebido, pelos telefonemas, pelas declarações dos generais, fica claro que eles não conhecem as carreiras. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela, vou mostrar para vocês aqui uma declaração que foi feita naquele documento que nós mostramos semana passada. Em relação aos militares do quadro especial, importa ressaltar que estes ingressaram nas forças pelo recrutamento, sem concurso público, e foram estabilizados por uma legislação anterior à Constituição. Então, por esse documento que foi apresentado aos parlamentares ainda poucos dias antes da votação, dá para ver que o próprio ministro da Defesa não sabe que existem várias categorias de militares de quadros especiais, inclusive algumas delas na Marinha e na FAB, como os soldados especializados que depois fizeram concurso para cabo e ficaram como militares do quadro especial, que ingressaram por concurso. Então, o próprio Ministério da Defesa, na falta de um militar graduado ou militares graduados de várias forças com conhecimento de causa, faz um documento generalizando. Quando você trata de 700 mil militares, mais de 2 milhões de pessoas, quando você generaliza, você corre o risco de cometer um crime, né? Agora é uma pergunta que eu vou fazer para os dois, né, para o Cláudio Lima e para o Adão Farias, né? Vocês acreditam que existe possibilidade de que nas próximas decisões relacionadas à remuneração dos militares, os graduados das Forças Armadas sejam chamados para participar, para que não ocorram erros e declarações desse tipo aqui que eu apresentei? Tão cedo não haverá reestruturação nenhuma. Isso talvez ocorra daqui uns 20 ou 30 anos, talvez uns 30 anos. Mas eu acho interessante essa colocação sua, Robson, porque eu acho que as Forças Armadas têm que despertar para isso. Por exemplo, quando eu fiz uma proposta de desvinculação dos soldos do escalonamento vertical, dos soldos graduados, criar uma tabela separada, muita gente falou que eu era maluco. Eu falei, não, mas tem que ser assim. Você tem que desvincular do escalonamento vertical a carreira dos graduados da carreira dos oficiais. Não é possível que um aspirante ganhe mais que um sub, que o soldo de um aspirante seja maior que o soldo de um sub. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. O sub vai levar 35 anos para chegar no final de carreira e vai ganhar menos que um aspirante que acabou de se formar numa escola de formação. O menino tem 20 anos de idade, 21 anos. Então, o que eu digo para você é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que futuramente vai ter que ter é essa separação. E por incrível que pareça, eu vi um depoimento do general Mourão. Olha só que coisa interessante. Eu não sabia, mas ele defende isso. Ele defende que tem que haver a separação da tabela de vencimentos, tirar do escalonamento vertical, os graduados dos oficiais. Por exemplo, eu digo que um suboficial de final de carreira deveria estar ganhando, no mínimo, um soldo igual ao soldo de capitão. Isso não é nenhuma invenção nossa, Robson. Isso existe em outras forças armadas de outros países. São carreiras distintas. Mas eles, aqui no Brasil, veem a carreira dos graduados como uma carreira distinta. Não, você entrou com um sargento, você só chega a soldo. Mas na hora do pagamento, do soldo, não. É todo mundo no escalonamento vertical. Começa no general e acaba lá no cabo. O soldado a gente não inclui, porque o soldado é serviço militar obrigatório, e tem toda aquela regra de serviço militar obrigatório. Então, tem horas que eles dizem que a carreira é separada, mas na hora de fazer o escalonamento vertical, está todo mundo junto. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Depois, no segundo passo, é sentar realmente, forma uma comissão de suboficiais, escolhe, para sentar, mas ter liberdade na hora de elaborar isso, de poder falar e dizer que está errado. Porque eles fazerem um negócio pro forma, não, os suboficiais participaram, mas o cara não pode abrir a boca porque está junto com os generais, aí é melhor nem fazer. Eu concordo, tem que ser um cara ousado e conhecimento de causa. E o doutor Cláudio Lino, nessa linha, ainda mantendo essa pergunta, se o doutor acha que no futuro, doutor Cláudio Lino, o senhor acha que
isso aí foi uma abertura, um início, né, um primórdio de que os graduados comecem a participar dessa questão salarial, pelo menos? Quando eu falei que foi um momento histórico, então se ele tem na cabeça que quem comanda são eles não ouvem os militares graduados e nada. Você vê até funcionalmente, na parte funcional. Quem decide é ele, tem que ser, tem o princípio da hierarquia da disciplina. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando chegar nessa parte previdenciária, quando chegar nessa parte remuneratória, em que envolve a família, de certa forma tem que ter o envolvimento dos militares graduados para poder também participar. Uma coisa que me chamou a atenção na reunião, teve um general em que ele falou que ele foi escalado para fazer uma reestruturação pessoal do pessoal do quadro especial. Eu tinha curiosidade, dentro das forças, de saber como é que é feita a norma interna. E ele, de certa forma, me respondeu essa pergunta de que ele foi escalado para tratar sobre uma política dos militares graduados referente a esse círculo hierárquico. O que eu quero dizer com isso? Que ele fez a reestruturação dentro da estrutura da cabeça dele como oficial de alta patente. Então, tem muitas vezes que ele pode acontecer dele acreditar numa situação, mas como ele não teve o contraponto dos militares graduados, ele chegou numa conclusão errada. Então, eu entendo que tem que passar no Conselho da Auditoria Militar, deveria ter militares graduados. Na confecção dessa norma interna, ou de um parecer, deveria ter também a opinião dos militares graduados, e seria salutar. Então, veja bem, uma reunião dessa, eles nunca ouvem a gente nessa parte de norma interna. E eles chegarem no campo político e de ter representantes de militares graduados respaldados por parlamentares, imagina como é que está a cabeça deles. Quer dizer, teve um momento que o doutor Adão Farias ele foi falar sobre a legislação, então você vê que ele fica até um pouco incomodado. O general que confeccionou a PL ficou um pouco incomodado, ele fica assim ouvindo, quer dizer, então por isso que eu falo que foi um momento de representativo nesse sentido. E um dia eu entendo que se o pessoal se unir, vai acontecer de ter representantes, como houve nessa reunião, para poder também ajudar e complementar nessa confecção dessas normas internas nas forças singulares. Eu acho que é um incômodo interessante isso aí, uma coisa nova, porque até então não existia ninguém, né, de fora da cúpula que toma realmente as decisões a respeito de salário, que pudesse discutir com propriedade essas questões relacionadas a salários e regulamentos atinentes a militares das Forças Armadas, mas agora existe. Vocês, por exemplo, comprovaram lá nas reuniões no Congresso Nacional que existem pessoas de fora da cúpula das Forças Armadas que podem falar com propriedade sobre esses assuntos, né? E, inevitavelmente, né, por bem, ou arrisco dizer aqui, por mal, eles vão ter que acostumar com isso, porque isso vai crescer daqui para frente, e isso é benéfico para as forças, né? Cada vez mais militares estão se graduando, estão se pós-graduando, fazendo mestrado, se formando doutores, e essas pessoas inevitavelmente vão discutir com propriedade. E outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui, eu percebo, a intenção sempre é o crescimento e a melhoria das Forças Armadas, nunca é o contrário, né? Então, uma opinião de fora da cúpula, se eu pertencesse à cúpula, para mim seria muito bem-vinda, né? E eu acredito que na cabeça do general Ramos é assim também, né? Pelo que me disseram, ele tem assistido os vídeos, tem assistido os debates, então eu acredito que na mente dele também essas opiniões têm sido recebidas de uma forma benéfica. Mas, Bob, só fazendo um parênteses aqui, você falou do general Ramos, foi o que eu acabei de falar. Ele me surpreendeu, eu não conhecia ele pessoalmente, também não conheço o general Mourão, mas eles vêm de uma linha de novos oficiais, né, de uma outra geração, em que são mais abertos, são mais democráticos, são mais de dialogar, tem um viés político muito forte, isso eles têm, né? E isso é bom, porque todos nós, né, eu costumo dizer que eu entrei para as Forças Armadas, eu era um menino, um garoto, vocês também.
Então a gente passa uma vida ali dentro, ali, das Forças Armadas, você vê os problemas, e muitas vezes você até é indignado com determinadas coisas, mas sem poder falar. Porque se você fala, não, isso é quebra de hierarquia, você não pode censurar, você não pode falar. Então você passa muito tempo ali calado. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Poxa, isso aqui podia ser diferente. Mas você não tem o poder, porque você está dentro da força, de opinar que alguma coisa poderia melhorar. Mas eu acho que hoje já existe uma mentalidade melhor. É claro que eu vejo, assim, por exemplo, que das 3 forças, existem uma que é mais fechada, tá? Não vou citar nome aqui, mas eu percebo isso, sabe? E tem outra força, que é mais, não vou dizer democrática, mas que é mais acessível a ouvir a opinião, a conversar, a participar de debates dentro da própria caserna, tá? Os comandantes ouvirem os graduados. Eu lembro de uma frase do general Mourão também, que me impressionou muito, um dia que ele falou assim, olha, quando eu estava no comando da unidade, ele falou assim, para mim era importante o seguinte, lealdade. Ele falou assim, porque o meu soldado, eu tenho que confiar nele, mas ele também tem que confiar em mim. Tem que haver uma lealdade recíproca. Isso é muito importante, entendeu? Porque você se espelhar no seu comandante, que você acredita, você sabe que ele é uma pessoa correta, justa, entendeu? E ele saber que você é um militar, às vezes até um soldado, mas que você está ali e que ele pode contar com você, entendeu? A qualquer momento você... Então existe essa lealdade entre o comandante. Eu achei interessante, eu ouvi a fala dele até há algum tempo, não lembro assim com detalhes o que ele falou, mas eu achei interessante isso. Eu acho que esse espírito é que tem que vir para dentro das Forças Armadas. Esse espírito tem que criar um grupo de graduados. É claro que tem que ser selecionado, né? É complicado. É muita gente, cada um tem uma opinião divergente e tal, mas selecionar um grupo de graduados para chegar para os comandantes e dizer, olha, em relação aos graduados, nós queríamos opinar aqui, por exemplo, opinar em uniforme. Por que o graduado não pode opinar no uniforme que ele está usando? Quando fazem, você já viu, por exemplo, eu lembro, a aeronáutica mudou 2 vezes de uniforme, desde que eu entrei. Quando você via, aparecia lá, agora você tem que usar isso, agora você tem que usar aquilo. Mas alguma vez perguntaram se o graduado opinou? Não, é um grupo lá, uma comissão lá, formada só pelo alto comando, que decide o uniforme. Entendeu? Eu estou colocando isso, isso poderia ser estendido a outras coisas. Por exemplo, no trabalho do graduado no dia a dia, ele poderia opinar sobre determinada coisa que ele não opina. Aquilo é imposto para ele. Então, eu acho que a mudança deve começar por aí. Eu acho que é uma nova fase, e por incrível que pareça, Robson, para encerrar minha fala aqui, eu acho que com essa questão de incentivar os graduados hoje a fazerem altos estudos, conforme o cara vai estudando, vai se aperfeiçoando, ele vai questionando mais. Isso é normal. Mas eles têm que abrir um espaço para o cara questionar, porque se não abrir... Não, eu já ouvi isso, tá? Eu sou o comandante, eu decido e vocês cumprem. Não, ninguém aqui pode falar nada. Eu já ouvi isso já, de determinadas pessoas. Eu sou o comandante, sou eu que decido, mas comandante, não, está decidido e você tem que cumprir, e às vezes você sabe que aquilo ali está errado, e geralmente dá errado, mas é assim que funciona. Mas eu veja bem, eu acho que tem aí essa janela. Achei extremamente interessante a postura desse general Ramos, que eu não conhecia. Acho que ele é bem flexível, ele é bem político, ele é bem politizado, bem educado. Acho que tem uma janela aí para algumas mudanças. Se virão, não sei. Ok, essa reunião, no meu ponto de vista, também demonstrou aí a força política desse povo que vem acompanhando o presidente da República desde a sua infância política como vereador, né? Segundo contam os livros de história e os jornais do passado, o Jair Bolsonaro só não foi preso realmente e expulso do Exército Brasileiro porque existia toda uma tropa de graduados e oficiais de baixa patente ali que o apoiavam e poderiam, né, ficar insatisfeitos caso ele fosse expulso. Olha aí, doutor Claudio Lino, como é que
fica essa questão, como eu coloquei, 700 mil famílias, né, no mínimo, envolvidas. Só que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 250 mil pessoas. Você acredita que as mudanças vão vir rapidamente ou é realmente um processo lento, né? Para a gente terminar, né? O que você acha? Vai acontecer esse ano ainda? Por uma grande caminhada, tem que dar o primeiro passo. Eu acho que foi dado o primeiro passo, todo o trabalho que foi desenvolvido no ano passado pelos grupos, pelas associações, de uma maneira dentro do princípio da hierarquia, da disciplina, que a gente tem que entender também esse lado da instituição, mas eu acho que foi dado o primeiro passo. Eu acho que, como o doutor Adão falou, aí nós precisamos ser ouvidos, né, uma opinião nossa, para que a gente possa contribuir de modo que não tenha um entendimento da alta cúpula que ele não entenda bem. Porque se ele nos ouvir e a gente levar ao nosso lado, dar o contraponto, a gente vai poder contribuir numa normatização interna e vai facilitar. Eu levei até para o doutor Adão essa situação dessa documentação em que ele está responsável de levar para o senador Exalci, e de que se colocasse também a situação do pessoal do QESA, dos subtenentes preteridos, do pessoal do quadro especial, colocasse no papel de uma maneira objetiva e que se tivesse uma resposta do Ministério da Defesa. Também tem o lado do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares, que vem no sentido de a gente nos conhecer melhor, para ver essa falta de paradigma do que ocorre com uma força singular e com as forças co-irmãs. Então, nós estamos no caminho certo. Na hora que eles entenderem que a gente vai para complementar, a gente não vai para afrontar, não vai para ir contra o princípio da hierarquia, da disciplina, apenas a gente quer dar o contraponto. A decisão é deles, é do governo, é do comando da força. Agora, se a gente puder contribuir através dos militares graduados, dentro da liderança, e colocar, e explanar, e dar o nosso ponto de vista, eu tenho certeza que vai melhorar muito, e não vai haver esse choro, o pessoal chorando pelas dificuldades, ver o lado das pensionistas, ver o lado nos ouvir. Eu acho que vai melhorar muito para todos. O senhor colocou aí, eu não quero apimentar a coisa não, né? Mas o senhor disse que a decisão é do comando das forças. Na verdade, no que diz respeito à legislação, a decisão do comando é de apresentar as matérias, né? Mas a decisão final, na verdade, é do Congresso Nacional, né? Então, se os militares graduados ou oficiais de baixa, média, alta patente que sejam, tiverem força política, independente daquilo que for apresentado pela cúpula das Forças Armadas, pode ocorrer uma mudança, como poderia ter sido feito aí no PL 1645, que algumas emendas interessantes, significativas, foram apresentadas e só não foram aprovadas por conta da ainda incipiente, né, pouca força política dos graduados, né? Então é relativo essa questão. Realmente, como o senhor falou, a decisão é deles no que diz respeito à elaboração de propostas e apresentação, né? Mas no finalzinho da ponta mesmo do Congresso, não é verdade? Eu posso dar fazer uma observação pela vida prática? Fala, diga. Na parte da advocacia, o que vem ocorrendo, uma coisa que ninguém se preocupa com a legislação. Nós temos estatutos militares, teve essa lei que foi promulgada e publicada, mas tem que ter uma coisa interessante, porque o direito é dinâmico. E uma coisa que vem ocorrendo, o pessoal se preocupa muito com a lei. Nós temos a lei 13.949, curso de autoestudo, é um ponto lá da lei. Só que não é todo mundo que está fazendo. Está aparecendo requisitos internos que, na verdade, quem vai dar uma interpretação da lei posta vai ser a própria força. Então, lá na Marinha se discute que, para fazer o curso de altos estudos, tem que ter sido promovido como terceiro sargento, como segundo, com antiguidade. A aeronáutica já interpreta de uma maneira, o exército de outra. Então, no frigir dos ovos tem a lei, mas com requisitos da regulamentação interna, ela modifica totalmente a lei em si. E um outro ponto que me chama a atenção, vamos dar um exemplo, tem o Estatuto Militar de 80. Aí ele fala da incapacidade se houver uma doença e a pessoa ir para um posto acima,
tanto para o militar da ativa como o militar da reserva. O militar, por reformado por idade, já não tem direito. Sabe como é que surgiu isso? Essa nova interpretação através de um parecer da Força Singular. Em resumo, através de um parecer da Força Singular, às vezes se muda uma interpretação da lei em si. Então, por mais que você tenha uma lei que passou pelo processo legislativo do Congresso, no final, quem vai administrar essa lei vai ser a direção e o controle da própria Força Singular. Já entendi. Você disse que independente da vitória alcançada no Congresso Nacional ou da aparente vitória legislativa, as forças ainda têm uma relativa manobrabilidade ali no que diz respeito à aplicação das normas, né? É como se fosse uma regulamentação da lei, não é isso? O doutor Adão acho que quer falar alguma coisa para terminar. Exato, Robson. Eu sempre venho batendo nessa questão, Robson, do poder discricionário dos comandantes, praticamente legislam por portarias. Isso é extremamente errado, porque a portaria é uma norma secundária. Ela só pode ser baixada uma portaria para, especificamente, detalhar um determinado artigo, um determinado problema dentro da força. O que acontece, por exemplo? É para isso que existe o decreto regulamentar. O presidente da República, por força da Constituição, ele pode regulamentar uma lei. Entendeu? Então, o que acontece? Olha só, vou te dar um exemplo. Quando teve a medida provisória 2215, lá em 2001, veio com medida provisória. Naquela época, lá, tacava a medida provisória lá no Congresso, já entrava em vigor, e ali ela ficava se estendendo no tempo conforme ela está até hoje. Só que hoje, a lei foi para o Congresso, e, para surpresa de todos, baixou lá um grupo de graduados e falou, olha, isso aí é prejudicial. Infelizmente, nós não logramos êxito, porque as Forças Armadas têm todo um aparato dentro do Congresso, chamada assessoria parlamentar, o que no meu modo de ver, isso é uma anomalia legislativa, não deveria ter, eu não sei se isso existe em outros países, acho que não. Dentro do Congresso, escritórios de assessoria parlamentar dos militares da ativa e da reserva, que atuam junto aos parlamentares. Nós saímos de uma reunião com o deputado, eles entravam atrás e desfaziam tudo que a gente falava. E o deputado, abre aspas, acreditava naqueles pontos que eles colocavam, porque eles eram lá de dentro do Congresso, o crachá e tudo, da assessoria parlamentar. Então, a lei foi aprovada, pela primeira vez na história, com interferência de graduados e tudo mais. E agora, essa lei cabe ao presidente da República, que eu comecei para chegar nesse ponto, cabe ao presidente da República o decreto regulamentar. É o presidente que tem que regulamentar. Porque se o presidente regulamentar por decreto, as portarias não podem se opor ao decreto. Agora, se a lei fica aberta, sem um decreto regulamentar, aí os comandantes deitam e rolam, começam a baixar a portaria para todos os lados. Se você me permite, eu vou me alongar aqui só num ponto aqui. A minha briga começou dentro do Congresso, foi exatamente com o Estatuto do Desarmamento. E por incrível que pareça, quando veio o Estatuto do Desarmamento, o artigo 6º, se não me falha a memória, do Estatuto do Desarmamento, falava que os militares das Forças Armadas teriam direito ao porte de armas. Certo? Aí, o que acontece? Quando veio o decreto regulamentar, que na época era o presidente Lula, no artigo 33 do decreto regulamentar, que regulamentou o Estatuto do Desarmamento, o presidente da República jogou para os comandantes. Em relação aos militares das Forças Armadas, os comandantes deverão regulamentar. O que fez determinada força? Eu não vou citar o nome aqui. Desarmou os próprios militares. Aí, a critério do comandante, baixaram portaria e criaram uma série de pré-requisitos que ninguém conseguia mais tirar o porte de armas. Aí eu comecei a entender, lá atrás, olha que isso já tem um tempo, que quando a lei deixa aberta a regulamentação e no decreto joga para os comandantes, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Por exemplo, o Exército foi extremamente flexível com relação ao porte de arma para os graduados. Já as outras forças não.
Criaram tantos pré-requisitos que ninguém conseguia mais tirar porte de arma. Então, para chegar no ponto que eu quero te dizer, a lei é nova, está aí. Vai vir o decreto regulamentar dessa lei 13.954. Eu espero que o presidente da República regulamente e não deixe brecha para os comandantes virem com as tais portarias. Porque aí, meu caro, aí lascou e os graduados não vão ter direito de uma série de coisas, porque cada força vai legislar de um jeito. E digo mais, para encerrar de vez. Na minha opinião, essa questão de regulamentar tinha que ser, quando os comandantes regulamentarem, tinha que ser privativo do ministro da Defesa. Tá? Coisa que atingisse todos os militares das 3 forças. Quem deveria regulamentar tinha que ser a defesa, e não os comandantes. Porque quando os comandantes regulamentam, a maioria das vezes, saem portarias que você dá vontade de chorar quando você lê aquelas portarias deles. Tá bom? Okay. Era o que eu tinha para falar. E aí, doutor Claudio, podemos terminar, doutor Adão? Da minha parte, até falei demais. Eu só queria fazer uma observação que a gente precisa, dentro do princípio da hierarquia, da disciplina, dentro dos pleitos de cada categoria, dos QEs, dos QEs, dos subtenentes preteridos, das pensionistas, referente ao curso de altos estudos, união. Não adianta a gente ficar se debatendo um com o outro. Se coloque no papel cada situação, entregue ao doutor Adão Farias, né, e coloque-se, já com essa porta aberta, encaminhar para o Ministério da Defesa um documento diferente da própria lei especificamente, para que a gente haja e tenha uma resposta a essa situação de cada um. Se houver a união de todos, eu acho que a gente vai começar a caminhar, porque, pelo que eu vi na reunião, eles são altamente preparados, têm como argumentar, e eles deram esse início para nos ouvir. Eu acho que o caminho é por aí, através do diálogo, e caso não se resolva, que se encontrem meios judiciais cabíveis, se for o caso. Tá certo? Tá bom, pessoal. Muito obrigado aí. Perfeito. Um grande abraço para vocês. Então. Até breve. Um abraço.